Então, pessoal, a gente vai voltar aqui para continuar conversando sobre financiamento da Seguridade Social. O que acontece? A gente tem princípios que nos relacionam ao financiamento da Seguridade. Os dois principais que a gente trabalha são o princípio da pré-existência de custeio, o princípio da contrapartida e o princípio da noventena. Ambos consagrados, a gente já trocou uma ideia bem inicial sobre eles, mas agora é a hora de aprofundar o conhecimento. O que acontece? Eu não posso criar, majorar ou estender benefício ou serviço para a Seguridade Social sem que se tenha a fonte de custeio total. O que isso quer dizer, Vini? Olha só. Se eu quero criar um benefício previdenciário, eu tenho que ter dinheiro. Se eu quero criar um benefício social, eu tenho que ter dinheiro. Ponto. Simples. Simples objetivo. Você não vai com a sua família programar uma viagem se você não tiver recurso. Você não vai ser responsável a esse ponto. Então, essa ideia de pré-existência de custeio tem tudo a ver com a ideia de responsabilidade fiscal. A gente já passou por alguns momentos da nossa história recente que a gente vivia criando, assim, por uma questão de até política, né? Vamos criar o benefício X, o benefício Y, e a gente chegou ao ponto de não ter orçamento para financiar aquele tanto de benefício que a gente havia criado. Não, o problema não são os benefícios. O problema é não ter recurso necessário para o seu efetivo financiamento. Conseguem visualizar? Vini, o Estado poderia melhorar o seu orçamento, tirar dinheiro de quem tem mais e jogar dinheiro para quem tem menos. Show de bola, concordo. Mas a regra é uma só. Eu só posso criar, majorar ou estender um determinado benefício previdenciário se houver a fonte de custeio, se houver a fonte de financiamento. E não é uma fonte de financiamento parcial. Eu tenho que ter toda a fonte de financiamento para aquela criação de recurso. Beleza? Tranquilo? Então vamos combinar. Em 2015, olha que situação contraditória. Em 2015, foi estendido o benefício, por exemplo, do auxílio acidente a trabalhador empregado doméstico. E no mesmo ano a gente teve um orçamento deficitário. No ano anterior a gente também teve um orçamento deficitário. O que é importante? O que eu quero que eu quero combinar com vocês? O que eu quero trabalhar efetivamente com vocês? Se eu estou criando, majorando ou estendendo o benefício, meu amigo tem que ter dinheiro. Eu não estou dizendo que a empregada doméstica não deveria ter tido direito ao auxílio acidente. Mas o que eu estou dizendo é que é contraditório a extensão de um benefício numa época em que o orçamento ele é deficitário. Vini, então o problema está na organização orçamentária. Sim. É claro que eu prefiro destinar dinheiro para o auxílio acidente da empregada doméstica do que dar auxílio paletó, do que dar auxílio sei que lá, que existe, todo mundo sabe que tem. É claro. Mas enquanto a gente tiver esse princípio voltado para o financiamento da Seguridade Social, ele vai ter que ser cumprido. Consegue fechar? Só que olha só, com a emenda constitucional 103, esse princípio ele foi um pouquinho mais além. Com a reforma da Previdência, a pré-existência do custeio, ela passou a trazer algumas outras exigências para que seja de fato cumprida a ideia de responsabilidade fiscal. Deixa eu te demonstrar. Olha só. Antigamente, eu tinha uma ideia muito vaga do que era pré-existência de custeio. Eu simplesmente deixava expresso assim, eu tenho que ter todas as fontes de financiamento, senão eu não crio o benefício ou prestaciono o serviço. Tudo bem, mas ficava no mundo das ideias. Agora não. Agora, além de ter que ter a fonte de financiamento, além de ter que ter a fonte de custeio, eu tenho que identificar todas as rubricas. O que é uma rubrica? É de onde vem aquela receita e para onde vai aquela despesa. Rubrica é a identificação da célula orçamentária, ou seja, de onde veio o recurso financeiro, para onde vai aquela destinação orçamentária, de que rubrica veio, para qual rubrica vai. Consegue visualizar? Então, para que eu cumpra efetivamente a ideia de responsabilidade fiscal, tendo em vista o princípio da pré-existência do custeio, eu preciso identificar se veio da Previdência, vai para a Previdência. Se veio da Seguridade Social,
obrigatoriamente ele vai ter que estar vinculado à Seguridade Social. Agora, eu só posso retirar o dinheiro se tiver a receita. Só tem despesa se tem receita. Só que necessariamente essa identificação de rubricas gerou uma consequência muito boa. Um dos pontos positivos da reforma da Previdência se é que a gente pode dizer que houve pontos positivos, um dos pontos positivos foi o fim da desvinculação da Receita da União. Ou seja, tudo aquilo que vier de fonte de financiamento da Previdência, da Assistência e da Saúde, necessariamente vai ter que ser gasto com a Previdência, com a Assistência e com a Saúde. Ou seja, além da ideia de responsabilidade, além da ideia de identificação de rubricas ali, voltada para a pré-existência do custeio, eu acabei com a desvinculação das receitas da União. Tranquilo? Beleza? Fechado? Então, quando você olha o artigo 194, está escrito lá, diversidade na base do financiamento. E ele especifica que vai ter que ter a identificação das rubricas. O princípio da pré-existência de custeio, ele ganhou uma complementação. Ou seja, eu não posso criar, majorar ou estender benefício ou serviço sem que se tenha a fonte de custeio total, sabendo que o dinheiro que vem para a Previdência vai para a Previdência, o dinheiro que vem para a saúde vai para a saúde, o dinheiro que vem para a assistência vai para a assistência. É o dinheiro que veio dali, vai ter que terminar naquele direito social. Vamos embora continuar. Ô Vinícius, continua aqui comigo, continua trabalhando aqui para mim. É importante que você fale, por exemplo, em relação ao princípio da noventena. Olha só, a partir da data da aprovação da lei, que, por exemplo, criou uma nova regra financeira, tranquilo? Ou seja, o princípio da noventena quer dizer o seguinte, se eu estou criando uma nova alíquota, se eu estou criando uma nova obrigação em relação à contribuição previdenciária, eu só posso exigir do povo que aquela nova obrigação seja implementada dentro de um prazo de 90 dias. Ou seja, modifiquei a alíquota de segurado. Não tem problema, as alíquotas de segurados agora são diferentes. Vini, se eu mudei as alíquotas dos segurados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, se houve uma mudança nas alíquotas desses caras, em quanto tempo eu posso cobrar essas novas alíquotas? Dentro de 90 dias. Então, o princípio da noventena não tem a ver com vigência de norma, tem a ver com exigência de tributo. Se eu crio uma nova regra, se eu crio uma nova contribuição, qual é o prazo que eu já posso cobrar aquela nova contribuição dos segurados? Daqui a 90 dias. Então, o princípio da noventena tem a ver com exigência tributária. Tem a ver com prazo de exigência. Ou seja, criei uma nova contribuição. Só posso cobrar do povo daqui a 90 dias. Modifiquei a alíquota de contribuição previdenciária. Ela só vai efetivamente estar valendo num prazo mínimo ali de 90 dias. Senão aquela contribuição ela não é devida. Senão aquela contribuição não seguiu o devido processo legal. Perfeito, tranquilo. 2 princípios relacionados ao financiamento, que a gente tem toda hora uma alteração de alíquota, entenda se houve alteração, se houve uma exigência de uma nova fonte de receita, ela só vai poder efetivamente ser cobrada daqui a um prazo de 90 dias. Vem aqui comigo, vamos continuar, vamos trabalhando, para que você visualize, identifique, não vacile e continue guardando aí no seu coração. Vamos embora lá. Bora lá. E a gente continua nesse trem aqui. Ó. Deixe-me abrir aqui o material para você analisar. Vamos lá. Ó. Receitas de outras fontes, Vini. A gente falou
das fontes de financiamento da Seguridade Social. A gente falou do artigo 195. Agora a gente vai para o artigo 27 da Lei do Custeio, da Lei 8.212. Vai para a tela, por favor. Olha aí para a tela. Ó, constituem outras receitas da Seguridade Social. Vamos embora trabalhar juntos. As multas, a atualização monetária e os juros moratórios. As multas, a atualização monetária e os juros moratórios. A remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. As receitas provenientes da prestação de outros serviços e de fornecimento ou de arrendamento de bens. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Aí a gente continua. As doações, legados, subvenções e outras receitas individuais. Vamos embora lá. 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Trabalha aí. Todo o valor econômico apreendido em decorrência de tráfico ilícito, de entorpecentes e drogas e da exploração de trabalho escravo. Ou seja, 50% deste valor arrecadado vai ser destinado como uma nova fonte de recursos para a Seguridade. Traz aqui para mim, para a gente combinar, para você visualizar e a gente trabalhar. Olha só, todo mundo tem direito à propriedade, não tem? Todo mundo tem direito à livre iniciativa, não tem? Tem, todo mundo tem. Só que o que você não pode perder de mente aí, que você não pode vacilar, sob nenhuma hipótese, é em relação, meu amigo e minha amiga, ao artigo 243 da Constituição. Se tu tem o teu imóvel, tu não pode plantar maconha, tu não pode traficar drogas ali na tua casa. E se tu faz isso, cara, para destinar a função social da propriedade, tu vai perder a tua casa, tu vai perder o teu imóvel. Consegue fechar? E é exatamente neste momento, é exatamente nesta hora, onde você perde o seu imóvel, onde você perde efetivamente a sua propriedade, é exatamente nesta hora que o Estado apreende, vai fazer uma expropriação confiscatória e neste momento vai ser vendido aquele imóvel. 50% do valor arrecadado vai direto para a Seguridade Social. Tranquilo? Então, ó, a gente apreendeu produtos decorrentes ali de tráfico ilícito de entorpecente. Ou a gente apreendeu um imóvel, seja ele qual for, em que estava sendo realizado trabalho escravo, meu amigo, para destinar a função social da propriedade, o Estado pega, vende e 50% vão ser direcionados para a Seguridade Social. Olha aquela droga servindo para o bem. Consegue visualizar? Olha aquele valor do tráfico ilícito de entorpecente virando contribuição para repor o déficit no orçamento da Previdência. Olha que coisa boa, coisa maravilhosa. Continua aí na tela. 40% do resultado dos leilões, volta aí para a tela, dos resultados dos leilões, dos bens apreendidos pelo Departamento da Previdência Social, da Receita Federal. Traga aqui para mim, por favor, para a gente trocar essa ideia, para a gente conversar. Ó, visualiza aqui comigo. Imagine você, meu amigo e minha amiga, imagine você que você teve um bem apreendido. Um bem que estava com você de forma ilícita. Vamos imaginar. Está dizendo que você é criminoso não, mas tu pode ser um contraventor, dependendo da situação. Mas você estava com um bem e aquele bem foi apreendido pela Polícia Federal. Qual o papel da Polícia Federal? Realizar o leilão. Tranquilo? Aquela modalidade de licitação que a gente trabalha, que a gente conversa, que a gente combina. Faço um leilão, tranquilo, com aquele bem apreendido de forma lícita, mas estava com a pessoa de forma ilícita. Tranquilidade? 40% do total arrecadado com a venda daquele bem vai para a Seguridade Social. Só que é aí que tu não pode vacilar, vai para a tela.
Na tua prova, eles vão dizer assim, 50% do resultado dos leilões do Departamento de Receita Federal. Perfeito? Está errado. É 40% dos bens decorrentes ali dos leilões. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos. E 50% na forma do artigo 243. Não confunda, não vacile. Tranquilo? Beleza? Então, tu tem que identificar o seguinte. Artigo 243, 50%. Quando tu vai perder o imóvel por causa de trabalho escravo, quando tu vai perder o imóvel por causa de tráfico ilícito de drogas, meu amigo, neste caso, são 50%. Quando a gente está falando em leilão de bens apreendidos pela Receita Federal, a gente fala em 40%. Identifique e não vacila. Tranquilo? Beleza? Então a gente combina. Então a gente vai combinar. Ô Vini, é isso que a gente tem como fontes de financiamento? Outras fontes de financiamento? Por enquanto, sim. A gente vai falar sobre outras fontes de financiamento da empresa. Traz aqui para mim, por favor. A gente vai falar sobre outras fontes de financiamento da empresa. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais à frente. A gente vai falar sobre a associação desportiva, que não vai contribuir como se a empresa fosse. A gente vai trocar essa ideia. A gente vai falar sobre a contribuição da associação desportiva, que mantenha equipe de futebol profissional. A gente vai falar sobre ela. Mas agora é hora da gente falar das fontes de financiamento, dos segurados. E falando das fontes de financiamento segurados, a gente tem que bater tanto em relação aos segurados do regime geral, quanto em relação aos segurados do regime próprio. A gente vai bater nos dois. Só que eu quero que tu trabalhe aqui comigo as contribuições desses carinhas aqui, que a gente vai trabalhar agora, que a gente vai falar agora. Olha só, vamos combinar o seguinte. A empresa é obrigada a contribuir? Sim. A empresa tem várias contribuições dela, empresa. O empregado, ele é obrigado a ter contribuição previdenciária? Também é. O trabalhador segurado, empregado, ele também tem contribuição previdenciária. Fechado? Beleza. Então, tu tem que identificar o seguinte, tu tem que visualizar o seguinte. A empresa tem uma obrigação acessória, que além de descontar a contribuição dela, empresa, ela tem que descontar a contribuição que é de obrigação do segurado empregado. Então, tu olha lá no teu contra-cheque, está tendo um desconto no teu contra-cheque, a empresa fez aquele desconto, mas o ônus é teu, quem está pagando é você, fechado? Então, aquele desconto ali de contribuição do segurado empregado de 7,5%, 9%, 12%, 14%, já atualizando, aquele desconto que está no contra-cheque do empregado, quem está fazendo é a empresa, por ser uma obrigação dela, mas quem está pagando na prática é o segurado empregado. Porque a empresa vai ter a outra contribuição de 20%, que é a chamada contribuição patronal. A empresa vai ter a contribuição sobre o risco do acidente de trabalho. A empresa tem PIS/COFINS. A empresa tem a contribuição social sobre o lucro líquido. Identifique e não vacila, meu amigo. Tranquilo? Então vamos lá. Se você é segurado empregado, se você é empregado doméstico, se você é um trabalhador avulso, não é você quem vai lá, emite uma guia e efetua o pagamento das contribuições previdenciárias. No caso do empregado e do trabalhador avulso, são os empregadores. No caso do empregado é a empresa, no caso do trabalhador avulso, é o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra, que vão fazer o processamento ali efetivo da folha de pagamento. Tranquilo? Mas no caso do empregado doméstico, vai ser o empregador doméstico. Então entenda isso, identifique isso. A obrigação prática de formalizar a contribuição não é dos três carinhas aqui, é dos seus respectivos empregadores. O ônus financeiro é deles. Quem paga é o empregado, quem paga é o empregado doméstico, quem paga é o trabalhador avulso. Mas quem tem a obrigação formal de realizar o desconto no contra-cheque, de realizar o desconto nas respectivas folhas de pagamentos, são os respectivos empregadores. É totalmente diferente aqui, dos demais segurados que a gente vai trabalhar aqui. Do segurado que a gente vai trabalhar. Olha só, o contribuinte individual
e o segurado facultativo, estes dois caras são os responsáveis pelo recolhimento das respectivas contribuições. Ó, a regra geral é a seguinte: se você é um contribuinte individual, se tu é um contribuinte individual e tu trabalha por conta própria, tu não está prestando serviço para ninguém, cara, é você quem vai lá emitir a guia e descontar a tua contribuição previdenciária. Se você é um segurado facultativo, é você quem tem a obrigação por fazer o desconto prático e efetivo da sua contribuição previdenciária. Se você não descontar, meu irmão, não conta tempo para sua aposentadoria. É uma diferença total que vai existir entre empregado doméstico, trabalhador avulso e esses outros segurados aqui. Tranquilo? Beleza? Então, pensa, respira, identifica e guarda aí no seu coração. Pensa aí, ó. Empregado doméstico, trabalhador avulso, quem tem efetivamente que realizar a formalização das contribuições são os empregadores. Quando a gente está diante do contribuinte individual e do segurado facultativo, são eles próprios. O segurado especial a gente vai bater de forma bem específica, porque a gente vai trabalhar efetivamente aquele cara que trabalha por conta própria. A gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, produtor rural, pessoa física, produtor rural, pessoa jurídica, agroindústria, e a gente vai bater melhor quem vai ter a responsabilidade pelos respectivos recolhimentos. Vá para a sua tela, que eu quero passar uma informaçãozinha preliminar, e a gente já vai partir para um novo momento de interação. Acho que até minha interação saiu aqui e daqui a pouquinho a gente vai conversar. Vamos lá. Ó, as alíquotas progressivas incidirão, seu cabeçudo do Som Mais, vamos lá. As alíquotas progressivas incidirão sobre cada faixa de remuneração. Semelhante ali ao cálculo do imposto de renda. Quem recebe um salário mínimo vai ter uma alíquota de quanto? De 7,5%. Já um trabalhador que ganha o teto do regime geral, hoje, teto atualizadinho aí para vocês, R$ 6.101,06, vai pagar uma alíquota, vai pagar uma alíquota aqui, ó, de 11,69? Nada disso. A gente tem as alíquotas do teto, que é essa baixaria aqui. Quem ganha de 3 mil até o teto vai ter uma alíquota de 14%. Pelo amor de Deus. Tranquilo? Então as alíquotas 7, 9, 12 e 14%. 14%. Então, combina aqui que as alíquotas elas vão ser trabalhadas, ó, de 7,5% até 14%. Então, pensa, 7,5%. Quem ganha até um salário mínimo, paga 7,5%. Quem ganha de um salário mínimo a 2.089, vai pagar 9%. Quem ganha de 2.089 a 3.134, vai pagar 12%. E quem ganhar de 3.134 até o valor do teto, vai pagar 14% de contribuição previdenciária. Identifica, não vacila e guarda aí no seu coração. Beleza, gente? Ó, traz aqui para mim, por favor. Traz aqui para mim, fazendo um resumex. Empresa contribui? Contribui. A empresa contribui cota patronal, receita, faturamento e lucro. A empresa também contribui o RAD. Existem outras fontes de recurso? Outras fontes de receita? Existem. Empregado contribui? Empregado contribui. Trabalhador contribui? Trabalhador contribui. Diferenciando o seguinte: empregado doméstico, trabalhador avulso, alguém formaliza para eles. Contribuinte individual e segurado facultativo, eles próprios vão recolher. Mas, ô Vinícius, e se eu sou um contribuinte individual e presto serviço para a empresa? Aí a empresa desconta a sua. A gente vai trabalhar isso também. Se tu é um individual e trabalha para a empresa, é ela quem vai efetivar o desconto da sua contribuição previdenciária. Tranquilo? Agora, se tu é individual ou facultativo, são vocês que vão recolher, em regra geral, as suas alíquotas. E o segurado facultativo, a gente vai pormenorizar
num próximo momento, num próximo bloco, numa próxima troca de conversas. Beijo grande!